resistência, tá? Que foi desenvolvido justamente para ambientes que necessitam de uma alta resistência, né? A composição dele basicamente é 70% pó de rocha nobre, 30% argila e outros componentes químicos que são misturados. A queima dele é feita a 1250 graus Celsius, o que torna ele uma pedra muito compacta, rígida, impermeável e resistente. Tá? Pouca gente sabe, mas o porcelanato brasileiro ele é um material muito reconhecido, normatizado e de extrema qualidade. O Brasil é o segundo maior consumidor de porcelanato, o terceiro no ranking de fabricação e o quarto maior exportador de porcelanatos do mundo. O Brasil também é o primeiro país a ter uma norma que regulamenta a fabricação de porcelanato, que é a NBR 15.463. Essa norma ela exige que para que o material saia da fábrica nominado como porcelanato, ele tenha as características, resistências e composição do material porcelanato, o que garante a melhor qualidade. O Brasil é o primeiro país no mundo a ter essa norma que regulamenta a fabricação de porcelanato, o que torna o material muito confiável, né? Então o porcelanato sai da fábrica com resistência mecânica, resistência à abrasão e impermeabilidade. Tá? Então o que são essas resistências? Resistência mecânica é o que torna o material compacto, tá? Rígido, de maneira que você possa utilizá-lo no dia a dia sem riscos de trinca, de quebrar, de danificar aquele material. Resistência à abrasão é a resistência que o material tem a riscos, a danificação pelo tempo, no uso do dia a dia, no caso porcelanato no chão, né? Você passar a circular ali tranquilamente sem que o porcelanato arranhe, perca o brilho ou danifique. E a impermeabilização. No caso dos porcelanatos técnicos, a absorção de líquido dele é de 0,01%, o que não chega a cobrir, a saturar a superfície do material. E no caso dos porcelanatos acetinados, a impermeabilização dele é de 0,05%, o que não descaracteriza o material como de alta impermeabilização, porque 0,05% não é o suficiente para umedecer a matéria da pedra. Tá? Então é uma água que vai ficar ali na superfície mesmo, nos microporos do material. O porcelanato também tem grande resistência a alta temperatura. Devido à queima dele ser a 1250 graus Celsius, não é qualquer baixa temperatura no uso doméstico do dia a dia que vai danificar o material. Você pode, por exemplo, colocar uma panela quente em cima da sua bancada sem problema nenhum. Se respingar, cair um pouco de água quente, ou mesmo algum resíduo quente que voe do fogo. Na internet tem vídeos até de pessoas assando bife com maçarico em cima de uma bancada de porcelanato e a bancada não sofreu dano algum. Então isso é uma coisa que te traz muita tranquilidade. O porcelanato é um material indicado, por exemplo, para revestir churrasqueiras, que é um local onde você assa com o fogo quente e aquilo ali durante horas sofre uma alta temperatura e não danifica o material, não dilata o material, não trinca e o material não sofre nenhum tipo de dano. Os nichos para banheiro em porcelanato, que vem sendo usado constantemente, está super em alta, o pessoal está usando muito. Eles trazem otimização do espaço, ou seja, você não precisa mais colocar aqueles penduricalhos, né, dentro do box do banheiro, sendo que você tem um espaço ali que é para dentro da parede, para usar para colocar o teu shampoo, sabonete, utensílios, decoração, né? Então, assim, os nichos hoje são uma grande vantagem, principalmente para banheiros. Obviamente que também se usa em outras áreas, né? Nós temos vários modelos de nicho, tá? Tem o nicho escavado, que é o que a gente chama, onde você corta com o próprio revestimento da parede do banheiro. Obviamente, esse é um trabalho que precisa ser feito no momento do revestimento das paredes. Você faz um corte na parede, escava a parede, né? Faz a demolição do espaço e adentra com o mesmo material da parede ou com outro para dentro da parede. Ele fica sem borda. Tem um modelo com a borda quadrada, né, que é aquele acabamento como se fosse uma guarnição de porcelanato. Ele fica quadrado, a gente faz o acabamento em 45
ela salta para fora no mínimo 1,5 cm a 2 e fica como se fosse um quadrado em volta, de guarnição, de acabamento. Esse também é um modelo muito bonito. E temos o nosso campeão de vendas, que é o borda diamante, né? O pessoal gosta muito. Ele tem as bordas inclinadas, a mesma borda, como se fosse quadrada, né? Porém, ela não tem um acabamentozinho aqui, ele encosta 100% na parede, ela fica inclinada desta maneira. Então, de maneira que a água que bate aqui em cima da borda, ela escorre, ela não adentra para dentro do lixo, ela respinga diretamente no chão. Esse é um modelo que o pessoal gosta muito, porque ele fica como se você pegasse a parede e puxasse, né? Fica muito bonito. Um acabamento legal, todo em 45, os cantinhos todos na massa plástica, as quinas todas com 1 milímetro de acabamento, né? Bem acabadinho, bem retificado, uma coisa top. Você nem consegue perceber que aquela peça foi cortada em grande parte dos casos, né? Então esses são os modelos de nicho que a gente tem. Lavatório em porcelanato esculpido tem sido muito usado também frequentemente. O porcelanato ele tem uma gama enorme de cores, modelos, variedades, então isso é muito atrativo. O lavatório em porcelanato ele não perde como resistência, mesmo a placa tendo uma espessura mais fina, né? Como a gente falou aí no começo, o porcelanato é um material de alta resistência e mesmo assim é feito todo um trabalho de reforço, de estruturação dessa bancada. Qual que é a maior vantagem do porcelanato? Você planeja o teu lavatório, você faz ele de maneira planejada, com o ambiente, com o espaço que você tem. Se é um banheiro pequeno, você faz um lavatório pequeno. Se é um banheiro maior, você faz um lavatório proporcionalmente maior. Você pode fazer um modelo com 2 cubas, um modelo com uma cuba maior, uma cuba reta, retangular, quadrada. Tem também as cubas de sobrepor, né? Você faz só uma bancada em porcelanato, compra uma cuba de vidro, coloca sobreposta, ou uma cuba de louça. Já vi em alguns casos até cuba como se fosse jarro de barro, é bacana, decorativa, é muito legal. E tem a tradicional cuba esculpida, né? Que é a que a gente faz esculpida no porcelanato. A cuba esculpida é muito linda, tem diversos modelos também, inclinação para um lado, para o outro, tampo flutuante, né? Tampo móvel. A característica nossa aqui, toda cuba nossa, ela tem a manutenção por cima. A gente não faz a cuba de maneira que fique aquela válvula fixa, naquele tampo fixo em cima, e você tem que fazer a manutenção por baixo. Consideramos que é muito desconfortável, então desta maneira, toda cuba que a gente faz, ela tem um tampo móvel no fundo, ou o próprio tampo inteiriço é móvel, para que você consiga fazer a retirada daquele tampo, né, e fazer assim a manutenção daquele lavatório. O fundo, por baixo do tampo, a gente faz ele cortado em diamante, para que tenha uma inclinação, né, para que não acumule água, não emposse água ali dentro do lavatório. Isso é um problema que já questionaram muito, inclusive nós já fizemos cubas com o fundo reto e tivemos problemas, e aí hoje a gente só faz com o cubo com o fundo cortado em diamante, né, para que dessa forma a água não emposse, ela corra direto para a válvula e vai embora. A maior vantagem das cubas para lavatório de banheiro é planejar o espaço, né? Você consegue fazer diversos modelos, desde retangular, quadrado, inclinado, octagonal. Você consegue fazer um modelo exclusivo para o teu ambiente, isso é muito bacana. Bancada de cozinha, como a gente já falou anteriormente, o porcelanato ele é muito indicado para bancadas de cozinha. Por quê? Até hoje não se encontrou um problema nas bancadas de porcelanato. Grande parte dos problemas que se encontram está em execução. Obviamente, a porcelanataria é um trabalho artesanal, então precisa de um profissional qualificado para fazer esse trabalho. Se não for qualificado, consequentemente você vai ter problemas. Mas é um problema de montagem, tá? Não é um problema com o material porcelanato. O porcelanato até hoje, como eu disse, não foi encontrado um problema para que se recuse a fazer bancada de cozinha em porcelanato. Como a gente disse, ele é impermeável, então não dá vazamento de forma alguma, a menos que você faça
nas junções, nas emendas, não passa a impermeabilização adequada. A resistência do porcelanato é muito grande. Porém, você precisa fazer todo um trabalho também, assim como nos lavatórios, todo um trabalho de reforço, estruturação dessa bancada, principalmente na hora da montagem dessa bancada. Às vezes você estrutura e deixa a peça bem estruturada. Na hora de montar, instalar a sua bancada, você falha, deixa ela tensa, deixa ela mal apoiada, e isso, consequentemente, vai gerar trinca futura, né? Então precisa estar bem apoiada, precisa estar apoiada com mãos francesas, ou mesmo apoiada em cima do móvel, bem estruturada, né? A bancada de porcelanato, as maiores vantagens: ela é impermeável, ela é resistente a alta temperatura, ela é resistente a manchas por ela ser impermeável. Obviamente, você pode derramar um café, um vinho, algum molho, e ele não vai manchar, porque o material não absorve esse líquido, tá? Então esse líquido não penetra na pedra. Então, uma das grandes vantagens é essa. Outra vantagem: o porcelanato tem uma variedade muito grande de estampas, cores, formatos. O pessoal considera que o tamanho da pedra seja um problema. Hoje não é. Hoje temos pedras no mercado aí até de 1,60 por 3,40. Então você consegue ter porcelanatos que com uma pedra só você faz o projeto da cozinha. Mesmo usando uma pedra de menor formato, fazendo um trabalho de disfarce de emenda, praticamente você não consegue ver essa emenda. Ainda que você queira ver essa emenda, porque tem isso também. De repente o cliente quer ver aquela emenda, quer que aquela emenda apareça. Existem detalhes de acabamento que são como se fossem frisos, né? Você encaixa ele entre uma peça e outra e fica um friso dourado, um friso prateado, uma coisa bonita, um acabamento bacana, né? Moderno. Outra vantagem da bancada em porcelanato: é um material leve. Embora tenha alta resistência, ele é mais leve do que a pedra. Uma placa de porcelanato de 12 milímetros, ela tem mais resistência do que uma placa de pedra natural de 2 centímetros. Porém, ela é mais leve. Então você pode tranquilamente fazer a sua bancada e apoiar ela em cima do móvel, por exemplo. E você não vai ter problema desta bancada danificar aquele móvel, porque ela é mais leve. No mínimo, 60% mais leve do que a pedra natural em si. O preço da mão de obra, né? O pessoal fala: poxa vida, mas as bancadas de porcelanato são muito mais caras do que a de pedra. Não, na verdade, obviamente a mão de obra para executar uma bancada de porcelanato, um nicho de porcelanato ou um lavatório de porcelanato, ela é mais cara, porque é um trabalho artesanal, tá? É um trabalho que é todo feito manualmente, usando máquinas manuais. Então, é trabalhoso, é mais demorado, por isso a mão de obra tem um custo mais elevado. Porém, o porcelanato tem a grande vantagem de ser um material mais barato do que a pedra, né? Por ser um material fabricado, né? Um material natural, porque a pedra a gente sabe que é um material natural, ele é cortado na pedreira, esculpida, polida, trabalhada e vendida. O porcelanato não, ele é fabricado daquela maneira, em grande quantidade. Então o preço, obviamente, é mais barato. Porém, a gente tem porcelanatos que variam de 50, hoje, né, no mercado, de R$50 até R$3.000 um metro quadrado. O que vai encarecer a tua bancada? O porcelanato que você quer para o teu projeto. Tá? Então, se você quer um porcelanato de preço mediano, a bancada vai sair praticamente o mesmo preço de uma bancada de pedra. Da mesma forma, se você escolher para a tua bancada um porcelanato mais barato, mais em conta, com custo melhor, a sua bancada, consequentemente, acaba saindo mais barato do que uma bancada de pedra natural. E se você escolher um porcelanato fino, um acabamento mais nobre, uma estampa mais chique, uma coisa mais bonita, sua bancada acaba, consequentemente, saindo mais caro do que uma bancada de pedra natural. Então o preço ele vai de acordo com o material. Hoje, aqui na F Silva Porcelanato, nós não fornecemos mais o porcelanato para o projeto, tá? Por uma questão de escolha do cliente, a gente deixa para que o cliente faça essa compra. Por quê? Assim o cliente vai pessoalmente no home center, na loja ou no distribuidor, escolhe o porcelanato, sente o material, o contato, visualiza a estampa, escolhe de acordo com aquilo que ele quer para o projeto dele. Okay? Então hoje nós não fornecemos mais o porcelanato
oferecemos somente a mão de obra para a execução do projeto.